Como que tá sua prática de exercício físico? Você faz aquele treino regular, 1, 2, 3 vezes por semana. Mas você já parou para analisar como é que tá o restante do seu dia? O que você faz? Quais seus hábitos? Se você se movimenta? Hoje, no podcast Estilo de Vida no Ar, a gente está aqui reunida para falar sobre um tema que é muito importante a gente relembrar e acabar com alguns mitos e trazer algumas informações. O sedentarismo. Bem-vindo ao nosso conteúdo. Eu sou Betina Ojeda, sou profissional de educação física e estou aqui com a nossa equipe. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Betina. Obrigada. Se apresentem, né? Sempre Claro. vale a pena a gente se apresentar, porque tem sempre alguém novo aí nos assistindo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga e faço parte da equipe aqui junto com a Betina. E Eu sou a Larissa, sou nutricionista, faço parte da equipe também. E hoje nós vamos falar, então, sobre sedentarismo, que é um tema que tá bem abrangente, né? Tá um tema relevante, quer dizer. Então, a gente trouxe isso também em vários grupos que a gente faz também. Sobre tanto da parte dos jovens, né? O quanto que os jovens já são sedentários. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a pegada da educação física na escola também, né, Bê? Acho que a gente pode começar puxando pra esse lado, né? Eu acho que tu falou ali abrangente, mas eu acho que o sedentarismo, ele é bem abrangente. Geralmente, a gente já pensa em sedentarismo e a gente pensa em só o exercício físico, que nem eu abri aqui Isso. falando. Mas o sedentarismo, ele tá ligado à alimentação. O sedentarismo Claro. tá ligado a esse aumento de ansiedade, de depressão. E, na verdade, e é bem isso que tu falou, a gente tá vendo um comportamento já nas crianças diferente. Isso em função dos hábitos, tanto dos pais, né? Mas com o avanço da tecnologia, isso também tem mudado. No meu ponto de vista de educadora física, profissional de educação física, eu me dói quando eu vejo que as crianças não fazem mais educação física na escola. Eu sou uma pessoa que eu não gostava de fazer educação física. Eu não gostava, porque eu chegava na educação física, era uma bola de futebol e diziam chutem. Não existia. Então, assim, já visitei escolas mais atuais que têm um programa de educação física, que tem desde yoga, que tem skate, que levam as crianças para fazer surf, que tem planejamento de ensinar como é que funciona o vôlei, como é que funciona o futebol, como é que funciona. E isso tudo incentiva, né, a questão de desenvolver tanto a parte de coordenação motora, que é muito importante, porque a gente vê muito adulto descoordenado, muito adulto que tu fala direita, ele vai para esquerda, e isso a gente desenvolve quando criança. Mas também pela questão de hábitos. A gente tem um dado aí muito alarmante quando a gente fala de saúde, tanto do aumento de doenças crônicas para crianças e adolescentes, mas a gente tem, junto com isso, um aumento de sedentarismo por parte dos jovens. Hoje, no Brasil, a gente tem, se eu não me engano, 84% dos jovens são sedentários, enquanto da população geral é 52%. Então, se a gente pega um dado, uma análise de todo mundo, os jovens são mais sedentários que os adultos. E isso, meu Deus, na minha época de jovem, não que eu não seja jovem, né, pessoal? Mas assim, quando eu era criança e adolescente, a minha brincadeira era estar na rua, né? E isso influencia. E influencia para tudo, para todos os hábitos, enfim. E é uma coisa que é alarmante, porque as escolas, muitas ainda não incentivam, inclusive teve essa mudança no currículo nos últimos anos, eu nem sei direito quando é que foi a mudança, não me lembro mais, mas teve essa mudança de currículo de não ser mais obrigatório. Então, como é que a gente vai pedir que as pessoas tenham um estilo de vida saudável se a gente não começa pela base, né? Exato. E isso a gente tá vendo bastante. E aqui em Florianópolis, a gente tem bastante escolas que substituem a carga horária da prática da educação física, né? Por prática em musculação, né? Então, assim, o professor, o instrutor de musculação, ele pode assinar pela tua frequência. E isso, pra mim, no meu ponto de vista, também isso da educação física, né? No meu ponto de vista, isso é uma problemática. Porque tu instruir, assim, que adolescentes ali, 12, 13, 14 anos, entrem numa sala de musculação sem uma instrução correta, com a era da digital, dos TikTok, né? Que a gente sabe que Sim.
vídeos, replicar exercícios físicos de forma incorreta, né? Até de forma de lesão. Eu acho que quando a gente fala sobre prática de prática de atividade física para adolescentes, a gente não tá falando da musculação em si, né? A gente tá falando da questão que nem tu falou, de desenvolver habilidades motoras, né? De coordenação, Sim. enfim. É uma pegada diferente. E tem várias escolas, que nem tu falou, que tem um currículo muito bacana, mas ao mesmo tempo a gente tem escolas que estão muito engessadas também, né? Engessadas, assim, e não são arborizadas, né? Não tem a questão, são muito prediais, né? Até a gente já comentou, a Sabrina até falou que teve a troca da escola da tua filha até pra uma escola que foi mais arborizada também, né? Por causa de um desses, foi um dos motivos, né? Isso. E assim, vocês falando sobre a questão da infância, adolescência, enfim, isso me remonta muito à questão da nossa era atual, né? Que nem tu falou, né, Betina? Antes a gente brincava na rua, então a gente se movimentava, né? Pegava, subia nas árvores, pulava muro, corria, se ralava todo, mas isso fazia parte da experiência da infância. E hoje em dia, não. É muito difícil, ou tu fica trancado ali no apartamento, né, no teu quarto, principalmente os adolescentes, e por isso também isso tá sendo um dos indicativos das causas do aumento do diagnóstico de ansiedade e depressão, né? E também na questão de que as crianças não estão se movimentando justamente também por essa questão cultural, social agora, do momento, mas também pela questão estrutural da escola. Mas um dos pontos também muito importantes que a gente precisa também salientar é esse exemplo dos pais, porque a gente tem outras alternativas também, né? Então, assim, analisar mesmo qual é a escola que eu vou inserir meu filho, a minha filha. Então, assim, a minha filha, ela foi para uma escola que era sem nenhuma árvore, se tinha era uma árvore grande e era só isso. E o pátio era 30 minutos. E agora a gente botou ela numa escola onde ela fica 1 hora no pátio, o pátio é gigantesco. Tem, assim, para as crianças pularem, né, na corda, assim, pendurada, assim mesmo, assim, na árvore. Precisa desenvolver essa balanço, potência, e né? precisa. E antes ela era também muito medrosa, né? Ela não conseguia ter essa desenvoltura porque ela nunca teve essa habilidade realmente de movimentar o corpo. E quando, em menos de 2 meses, ela tava, assim, subindo na árvore, e disse assim, gente, meu Deus, vai cair, né? Que daí a mãe já vinha com medo. E eu pensei, meu Deus, mas assim, eu fiquei muito orgulhosa desse movimento que ela teve, tanto questão, assim, da autoconfiança, que também tem essa parte emocional, né, da desenvoltura dela também, mas também de coordenação motora, fortalecimento. Ela corre, chega em casa, assim, ela tá exausta, dorme, e antes ela tinha muita ansiedade, porque daí era um acúmulo de energia, vivia trancada na sala, não tinha espaço para explorar, para desenvolver outras habilidades com colegas, né, tirar dúvidas, ou às vezes tem resolução de conflito, deu uma briga, tem que, né, resolver ali no momento, na hora. E isso é muito importante, né? E tu falou uma coisa que é muito importante a gente falar, que às vezes a gente fala do exercício físico, da atividade física para a criança, de deixar ela se movimentar. A gente tem uma orientação aí, se não me engano, é da OMS, que a criança precisa pelo menos 1 hora de manhã de atividade física e 1 hora à tarde de atividade física. Mas, gente, de novo, essa atividade física, ela não é uma questão de estética, de peso, de emagrecimento, de músculo. Para a criança, serve toda a parte de desenvolvimento cognitivo, neurológico, né? Essa questão de autoconfiança que tu falou é muito importante, porque isso vai refletir como ela vai ser um adulto daqui a pouco. Exato. Eu até quis puxar da gente falando da questão da adolescência pra gente trazer pra depois do adulto, né? Porque daí começa a questão. A pessoa, ela não é incentivada ali na parte da educação física na escola, né? Não cresce com isso. Pode vir a desenvolver um sobrepeso ou não, né? Depende muito dos hábitos alimentares, porque uma coisa leva a outra. Então, quando eu não tenho a prática regular de atividade física, possivelmente é porque eu vou ter mau hábitos alimentares. Por quê? Quando a gente pratica atividade física, ele é um hábito angular, que a gente chama, né? Então, a gente faz atividade física, a gente vai puxando outros hábitos também. E a alimentação, ela funciona assim. É uma válvula de escape também, então, na ansiedade. Então, pessoas que são ansiosas vão buscar não descontar na alimentação, que vai facilitar também. Porém, assim, qual é o problema que eu vejo bastante, assim? A galera, ela sai, né? Entra pra uma era do... Nunca fui estimulada durante a minha adolescência. Começa ali a desenvolver a questão de vir para uma vida adulta
tem a questão corporal, né? Então, assim, começa as questões corporais e acha que a atividade física é estética. Exatamente. Isso. E aí entra pra parte totalmente da estética, né? E ainda indo por esse lado de criança, Bom, a minha filha vai fazer 2 anos. Desde que ela começou a engatinhar, ela nunca mais andou num carrinho de bebê. Não por minha escolha, por escolha dela. Porque ela gosta de estar no chão, ela gosta de estar correndo, ela gosta de estar rolando, ela faz toda essa função. E pra mim é muito difícil quando eu vejo crianças da idade dela sem a parte de desenvolvimento motor, que já é com 2 anos, já tem que estar pelo menos um pouco desenvolvido, e as mães passeando com aquela criança presa no carrinho. A criança inerte, ela não vê estímulo, ou ela já tá ali numa tela, ou ela nem interage com nada. Gente, essa criança, ela precisa se movimentar. Isso vai refletir nos marcadores biológicos dela lá na frente. Então, deixa esse bebê se desenvolver. Esse bebê precisa se movimentar. Esse bebê não pode ficar preso lá num chiqueirinho 1 por 1 o dia inteiro. Ele tem que rolar 3 metros na sala, no quarto, onde ele estiver para rolar, na grama que se for, né? Então, isso faz diferença. E eu fico muito espantada quando eu vejo outras crianças dessa mesma faixa etária ou mais velhas, 3, 4, 5 anos, em carrinho. Mães, tirem esses bebês do carrinho. Esses bebês precisam se movimentar, né? Isso é muito importante. E aí, tu entrou na questão que a gente bate muito aqui sobre o exercício não ser estética, né? A gente tem algumas nomenclaturas, a gente tem desde o sedentarismo, que é essa pessoa que não se movimenta, tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, que não se movimenta, que tem pouco movimento, pouco gasto energético, ou muito tempo sentada, ou muito tempo deitada. A gente tem a pessoa que entra na classificação de inatividade física, que não faz atividade física mesmo. E agora a gente tem um novo nome, que é o sedentarismo ativo, que é essa pessoa que faz exercício físico 2, 3 vezes na semana, mas passa o resto do dia sentado. E aí a gente traz dados muito alarmantes de novo, que são pessoas que ficam uma média de 14 horas sentados por dia, pessoas que aqui no Brasil a gente está em terceiro lugar, acho que de tempo em tela, mais de 9 horas em tela por dia. Gente, por dia, é um número assim absurdo. E aí a gente vê insônia, sedentarismo, obesidade. A gente está vivendo uma crise de obesidade no mundo. Sedentarismo é a doença do século. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar. Mas eu preciso resolver primeiro a minha ansiedade, depois eu penso em exercício físico. Não é assim. Não é exato. assim. Eu vejo que as pessoas esperam, tanto para exercício físico quanto para alimentação, esperam um momento perfeito, né? Sim. Então, A assim, segunda-feira... O tênis, eu não tenho tênis, a roupa. assim, sempre vão encontrar um empecilho. Primeiro assim, tá acabando as minhas aulas, eu vou esperar as aulas acabar. Quando eu organizar esse horário aqui, eu vou fazer. Gente, não existe isso. Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ter um momento perfeito, nunca vai ter o tênis perfeito, a roupa perfeita, nem nada. Então, assim, não existe também uma semana que tu vai conseguir treinar 5 vezes na semana, todas as semanas, né? Então, assim, o que é o ideal, né? A gente quer trazer, assim, a batida de que é preciso se mexer. Nós precisamos nos mexer mais, não estamos sendo fisicamente ativos. Não somente de praticar uma atividade física, mas também de ser ativos no dia a dia, de usar mais escada, né? Então, usar mais escadas. Tão simples, né? Tão simples, hoje as pessoas fazem tudo para deixar o carro estacionado mais perto para caminhar menos, sabe? Coisas básicas. Pegam o carro para ir 2 quadras buscar alguma coisa, sabe? Ser um pouquinho mais ativo nessas coisas também, mas criar essa consciência de que não vai existir um momento perfeito, que a gente precisa começar a praticar atividade física e colocar uma rotina ideal, né? Então, por exemplo, nós não temos uma rotina todos os dias, porque o nosso trabalho, ele não tem uma rotina, né? Depende muito do dia a dia. Então, a gente organiza a agenda conforme a semana. E a gente não tem uma rotina de treino, a gente organiza o nosso treino conforme o dia que vai dar. Exatamente. Entende? Então, assim as pessoas têm que entender. E as pessoas não conseguem organizar dessa forma, assim. Elas esperam o momento perfeito, né? E elas esperam estar descansada para começar a fazer atividade física. Sim, esse é o maior argumento que a gente vê. Então, tipo assim, estou cansada, vou descansar e depois eu faço. Gente, começa cansada mesmo. Porque tu vai ficar cansada e tu vai melhorar a tua disposição. Tem né? uma pesquisa que eu uso
quando eu dou uma palestra sobre exercício físico e saúde mental, que é uma pesquisa que foi feita, acho que na Suécia, com pessoas que praticam corrida em esqui em longa distância. E aí, os principais motivos que aparecem das pessoas não terem começado. Um é porque elas já têm sintomas de ansiedade e elas não quiseram começar porque já tinham sintomas. Ou que elas estavam com um estresse muito alto e elas não praticavam exercício físico porque elas estavam estressadas. Isso. Eu até ia entrar nesse ponto, assim, de várias coisas. Então, agora eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade, o gancho. Mas é justamente isso que acontece, né? Se eu tô numa semana ou vários dias de um estresse muito alto, mas assim, eu sempre gostei de caminhar, de correr, de fazer alguma atividade física. Eu vou chegar no ponto de um estresse tão crônico que eu vou não ter mais o prazer de fazer essa atividade, esse esporte ou qualquer tipo de atividade física. Então, quando eu saio desse desprazer, eu começo a ficar em casa, eu começo a buscar coisas que realmente, né, vão me trazer um prazer instantâneo, porque o nosso cérebro, ele quer acabar de uma vez de todas esse estresse. Então, recorre à alimentação, ou talvez também comportamentos que são desadaptativos, que a gente acaba falando, que é o sedentarismo. Então, a pessoa fica lá prostrada, sentada no sofá, vendo Netflix, ao invés de realmente se movimentar. Só que isso é cada vez mais nocivo, né? Se eu tô estressada, o que acontece? O meu corpo, ele tem um acúmulo de energia, porque o meu corpo, ele foi feito para gastar essa energia acumulada do estresse. Porque eu preciso correr muito rápido, porque tem um cachorro vindo ali na minha direção pra me morder. Vamos botar um leão, não vamos botar o pobre do cachorro. Botar, então tá. Um leão, então. Porque é isso que faz o estresse. Ele modifica todo o nosso corpo justamente pra gente fugir ou lutar de uma ameaça. Isso depois eu sempre explico, né? O que é o estresse, mas isso só resumindo. Então, diante disso, o nosso corpo ele vai acumular essa energia. E se eu não gasto essa energia, eu vou ter problemas na parte do meu metabolismo. Então, vai aumentar minha pressão arterial, vai aumentar minha glicose e por aí vai trazer outras doenças, né? Então, mesmo eu não querendo, vai fazer alguma coisa, né? Vai subir escadas, vai caminhar. Nem que seja caminhar em volta da quadra. Caminhar em volta da quadra, né, sozinho, Betina? E isso vai trazer realmente, talvez até uma redução na ansiedade, no estresse, dependendo do que tu for fazer, né? Porque às vezes tu tá num estresse, assim, tão agudo que às vezes as pessoas precisam descarregar mais também. Mas assim, tô ansiosa, preciso fazer alguma coisa pra amenizar. Faz meditação, que nem a gente já falou nos outros podcasts, né? Sim. Mas é justamente movimentar o corpo. E daí tem um dado bem interessante também, que estava falando sobre os comportamentos, né? Tem a questão de que, quando é criança, a gente aprende tudo como se fosse uma esponjinha, né? É tudo muito rápido, a gente se desenvolve muito rápido. Na parte ali da infância, na adolescência, a gente tem uma neuroplasticidade um pouco mais ágil, até os 25 anos. Depois dos 25 anos, a nossa neuroplasticidade, ela é um pouco mais demorada. Aí a gente precisa de foco, e a gente precisa de motivação, disciplina, para colocar uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é exercício físico, por exemplo, né? Então, assim, poxa, se eu sempre fui sedentária, aí dos 30 anos eu vou resolver ser fitness, não vai esperar que no outro dia tu vai conseguir, porque pra ter essa neuroplasticidade vai demorar, né? E isso vira um hábito, né? Isso, daí quando a gente tá estressado, o que acontece? Eu tô estressada e eu não tenho o hábito de fazer exercício físico. O meu hábito para eu conseguir realmente amenizar o meu estresse é, sei lá, abrindo uma cervejinha, vendo filme, enfim. Então, o meu cérebro já associou. Opa, ela tá estressada. O caminho que realmente diminui esse estresse é o quê? É esse hábito. Sim, compensação. A compensação, porque quando a gente tá estressado, a parte frontal do cérebro, ela ela é desligada. Então, assim, tu não consegue interpretar, tu não consegue tomar decisão. Tu tá tão estressado que tu só quer fazer uma coisa pra relaxar. Não é assim? Tipo, meu Deus, quero um X, né? A gente quer um X, não. Então, assim, eu vou procurar isso. Então, se eu começo a ter esse repertório comportamental de, ao invés de eu comprar um X, eu vou dar uma caminhada e isso vai me trazer benefícios, o meu cérebro, ele vai fazendo essa neuroplasticidade. Então, eu tô estressada, ele vai começar a procurar um outro caminho. Mas isso é um processo
que é demoradinho, mas ele traz resultados mais benéficos, E tem né? uma pesquisa, inclusive, que mostrou o quanto praticar exercício físico melhora essa neuroplasticidade, aumenta as conexões neurais, enfim. Então, Isso. a pessoa que tá muito estressada, que tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de concentração, tá com dificuldade de memória, o exercício físico feito de forma crônica, ele também atinge a parte cerebral. Muitas vezes a gente não faz essa conexão, né? Porque eu não sei por que a gente ainda separa cérebro do resto do corpo. Isso. Mas o exercício físico tem... Eu não vou lembrar o nome da pesquisa, mas é uma pesquisa extremamente recente, do ano passado, 2023, o ano passado, e mostrando exatamente isso, a quantidade de exercício físico que tu faz durante a semana, o quanto ela melhora o teu desenvolvimento cerebral, o teu desenvolvimimento mental. Então, de novo, não tem como a gente separar uma coisa da outra, e o sedentarismo não é só tu não ter músculo, né? Tu não tá... Eu gravei um conteúdo essa semana que eu até brinquei, assim, que não é porque tu precisa virar o Arnold Schwarzenegger. Não, a gente precisa de musculatura para outras coisas. Isso. No Blue Zones, também nas pesquisas do Blue Zones, que a gente sempre cita aqui, no final das contas, eles falam muito sobre atividade física, mas a atividade física que mais dá resultado nos Blue Zones não são praticar exercício físico, são atividades físicas, que tem a diferença. O exercício físico, para quem está nos ouvindo e não sabe, o exercício físico, ele é aquele exercício programado, com duração de frequência, intensidade, volume, enfim. Ele tem um objetivo. E a atividade física é todo e qualquer movimento que a gente faça com o nosso corpo que gere gasto energético. E nas Blue Zones, as pessoas que que chegam aos 100 anos, enfim, com maior longevidade com saúde, tanto saúde física quanto saúde mental, são pessoas que praticam atividade física, mas no seu dia a dia. Então, de novo, elas fazem horta em casa, elas pegam e encontram a Lari e a Sabrina no final do dia para caminhar em volta da quadra, para caminhar na beira da praia. Passeia com o cachorro. Passeia com o cachorro. Né? Brinca com o filho. Exato. Isso é uma coisa assim que isso também é uma... isso é ser ativo, gente. Isso é ser ativo. O que é ser ativo? E é uma coisa que a gente vai falar sobre estar presente também até na infância do filho, né? O que a gente faz? A gente chega em casa cansado, estressado, vai lá e enfia uma tela no filho, né? Dá o celular pro filho, vou lá, enfio uma tela também em mim, vou lá ver uma TV para eu desestressar, vou colocar um filme. E por que eu não vou fazer uma atividade com meu filho, né? Exato. Por que eu não desço numa praça, vou brincar, né? Vou ter contato com a natureza, que a gente sabe o quanto que é bom a conexão com a natureza para a questão da saúde mental. Vou estar sendo mais ativo, vou estar caminhando. Então, enfim, a gente sabe que não é só a questão de ser ativo, porque a gente tem várias alterações metabólicas nisso, né? Isso. E isso é que é importante a gente trazer. Então, quanto mais... Eu brinco que a gente tem que fazer exercício físico para criar poupança de músculo, né? Porque a poupança de músculo, ela é muito importante. Quanto mais massa muscular tu tiver ao longo da vida, quando você for idoso, mais saúde você vai ter para levantar da cama. E é agora que a gente começa a construir, né? Então, assim, a gente não precisa ter lá seus 60 anos para querer construir massa muscular. É agora, ao longo da vida. Mas é importante a gente falar também, né, Lari? Que quem tá com 60 anos consegue desenvolver massa. Eu também. fico doida quando a galera chega pra mim assim, mas eu já tô com 55, eu tô com 60, eu tô com 70, agora não tem mais o que fazer. Gente, qualquer época da vida tu consegue desenvolver massa muscular. E assim, eu acho o máximo quando a gente vê assim, os vídeos nas redes sociais das idosinhas fazendo exercício como se fosse até o levantamento da sacola, né? Porque a gente precisa, pra pegar alguma coisa no armário, é exatamente desse formato, pra ter a questão de autonomia, né? Porque eu acho que a questão da independência é muito importante. Muito. Né? Ninguém Ao quer longo da vida. dependendo de outra pessoa. Isso, então assim, pra gente ser idosos ativos, é muito importante essa questão da massa muscular. Mas a gente sabe também a questão das alterações metabólicas estão correlacionadas à glicemia, né? Então, não é porque eu sou uma pessoa magra, sedentária, que eu sou saudável, né? Exato. A gente até estava conversando sobre isso antes de começar. A gente tem esse termo, né, do falso magro, que muitas vezes a gente voltou para esse culto da magreza, né, que a gente estava falando, que foi o auge lá nos anos 2000. E agora tá voltando também, que as pessoas têm que ser muito magra, muito magra, muito magra. Mas magreza não é saúde. Então a gente precisa... Não é sinônimo de saúde, Não né? é sinônimo de saúde, exatamente. Então tem muitas pessoas magras que tu olha, ela é visivelmente magra, mas ela não tem musculatura. E então ela tem um alto índice de gordura no corpo, com maior chance de desenvolver pré-diabetes, diabetes, problemas cardiovasculares. Então a gente não pode olhar aquela pessoa e dizer,
ó, ela é magra, ela tem saúde. É. Não é por esse Não o é bem caminho, por isso. né? Exato, né? Então a gente tem que. Não é porque eu sou uma pessoa magra, ou eutrófica mesmo, né? Que é uma pessoa que tem tá ali com seus parâmetros ok, precisa praticar atividade física. Né, gente, pra mim é até bizarro não fazer nada. Sim. Porque, assim, eu cresci sendo incentivada, sempre fiz, né? Acaba sendo um pouco do meio. Então, eu tive ali uma pausa de quase 2 anos que eu passei pela cirurgia. Eu vinha numa pegada, acho que a Betina lembra, vinha numa pegada treinando pesado, gostava, porque pra mim era minha válvula de escape, sempre gostei de musculação. E aí, do nada, de fazer uma cirurgia e parar. Tipo assim, olha, hoje tu vai deitar na cama e tu vai ficar parada e é isso. É enlouquecedor. É Foi enlouquecedor. enlouquecedor. É. Gente, Sim. eu desenvolvi uma ansiedade, assim, num nível Aham. que, assim, pra mim eu estava surtando. Surtando. E aí foi assim, foi 2 anos que eu tive até voltar, por causa da cirurgia, fiz uma cirurgia no abdômen bem grande, e aí até conseguir voltar pra fazer voltar a fazer atividade física. Cara, é muito frustrante, né? Tu voltar. Então, pra mim, hoje, quem não consegue fazer nada, e fazer nada é um pedal. Quem é que não gosta de pegar uma bicicleta e Dá uma pedalar? voltinha, exato. Sabe? Tipo assim, pra mim é liberar a criança interior. Aham. Sabe? Pra mim, assim, cara, pegar a bicicleta e sair naquela beira-mar, pra mim é tipo assim, liberar a criança interior, sabe? Mas eu posso dizer assim, né? Falando eu mesma, que na minha família todos são sedentários. Meu avô era atleta porque, né, ele tinha, assim, esse hábito, sempre teve. Mas todos são sedentários. Então eu vivi uma infância que eu não podia sair na rua porque eu ia me ralar, eu não podia me machucar. Nossa. E se eu ralasse, meu Deus, assim, ó. Mas assim, ó, eu não podia fazer exercício porque eu não tinha exemplo em Aham. casa, né? Sim. E eu só fui me dar por conta de academia, enfim, por questão estética, que daí entra na questão da Lari. Então eu nunca tive esse link assim, é pela saúde, é pra realmente não chegar lá numa certa idade com sobrepeso, com obesidade, com alterações, enfim. Porque isso não tava na minha família, né? Então, assim, isso traz todo digamos assim, abre uma gaveta gigante na minha cabeça, porque como eu tenho uma pequena e eu vejo a importância que tem que se ter, porque a gente fala assim, poxa, né, se puder, eu morro pelo meu filho. E aí tem esse ditado que o pessoal agora tá revertendo, né? É verdade. Tá, mas e daí você viveria pelo seu filho? Então, poxa, é justamente isso. Então, a gente reverter essa questão de exercício físico em relação à estética e ver pela questão da saúde, né? E eu acho outra coisa bem importante da gente falar é que como é difícil fazer as pessoas entenderem que uma ansiedade tá ligada à inatividade física, né? Muito, Porque as muito. pessoas acham ainda que é uma questão disso ou daquilo outro, um gatilho, tal. Mas aí tu para analisar, a gente que faz esse trabalho de analisar a vida das pessoas, tu olha e tu vê que a pessoa se alimenta mal, por doce, por ultraprocessado, não come um vegetal, legumes, nada bom pro corpo. E aí passa o dia inteiro na tela, no computador, no celular, deitado e não faz nada. E aí ela quer um remédio milagroso para aquela ansiedade que não resolve. Exato, e a gente Isso. também pode falar o quanto a atividade física, o exercício físico, na verdade, ele também pode ser usado em crises de ansiedade, Sim. né? Então, assim, quando a pessoa... uma das recomendações para as pessoas que estão numa crise de ansiedade, às vezes é você fazer uma corrida, Aham. né? Então, você consegue fazer uma Isso. corrida, exercícios de potência que a gente chama, né? Então, tipo assim, pra gerar ali, esqueci bem como é que se chama, mas gerar um impulso pra tu realmente parar com aquela crise de ansiedade naquele Exato. momento. E tem outro caminho também, que nessa mesma pesquisa que eu peguei da Suécia, que eles mostraram que as mulheres na corrida que faziam mais rápido eram as que mais tinham ansiedade. Então, uma coisa que eu sempre bato, tem exercício de potência. Pra lidar com o meu estresse, eu fazia Muay Thai. E a semana que eu não fazia Muay Thai, eu tava subindo pelas paredes. Então, eu precisava fazer o Muay Thai. Era uma coisa que eu não abria mão. Isso. Inclusive, eu fiz Muay Thai até uns dias antes da minha filha nascer. Passei a gravidez inteira De fazendo. barrigão fazendo, De eu barrigão lembro. fazendo. E... Então, tem gente que vai ir por esse caminho, mas tem outras pessoas que não precisam fazer esse exercício intenso. Um exercício mais calmo, um de respiração, uma caminhada. Uma yoga, ou um pilates. Um yoga, um pilates, uma corrida. Tem os 5 exercícios também que são mais indicados para crises de ansiedade e depressão, que é o Tai Chi Chuan,
o yoga, o pilates, a dança e a corrida. Se a gente pega o ponto principal deles, todos trabalham muito com concentração, com atenção plena e com a respiração. Então, não quer fazer nenhum desses exercícios? Beleza, faça respiração. Não quer fazer nenhum exercício desse? Faz uma meditação, faz uma atenção plena. Porque isso já vai ajudar a combater também. Mas não é o foco, né? A gente tá falando de sedentarismo e a gente precisa se movimentar. A gente pode falar um tema sobre ansiedade. Eu acho que eu super toparia também, né? Então, lembrar o quanto é importante que a gente tá com a mente muito acelerada e com o corpo muito parado, né? Não é à toa que a gente tá vivendo as doenças do estilo de vida são as doenças do século. Exato, né? E trazer assim que não existe uma pessoa que eu não gosto de nenhuma atividade física. Não existe. Só não encontrou ainda. Você só não encontrou ou o local. Então, às vezes é a academia que você frequentou, ou é o estúdio que você frequentou, ou às vezes você não se der com esse local. Às vezes você prefere treino em casa, Exato. né? Às vezes você prefere treinar ao ar livre, ou é a modalidade, né? E quando a gente fala, não necessariamente você precisa estar numa sala de musculação. Você não precisa estar num estúdio. A gente tem várias formas. E hoje a gente tem que usar a internet a nosso favor também, né? Exatamente. Então a gente tem aulas maravilhosas gravadas. Inclusive da Dona Betina. Da Dona Betina nós temos também aulas maravilhosas gravadas. Exato. Não tem desculpa, na verdade, Não hoje, para a tem. pessoa não fazer. Essa é a verdade. Não precisa de muito espaço, não precisa de muito equipamento. Enfim, a pessoa consegue fazer um exercício físico em qualquer lugar, em qualquer momento e se que tiver. quiser resultado estético, consegue ter resultado estético fazendo exercício físico em casa. E se quiser resultados na saúde mental, consegue também. Exato. Então, assim, acho que a gente já tá com a faca e o queijo na mão, que a gente fala sempre, né? Então, assim, a gente sabe que tem benefícios praticar atividade física. A gente sabe que a gente tá numa era de sedentarismo. As pessoas ficam 20 minutos mexendo no celular, mas não tiram 20 minutos para fazer uma caminhada, né? Então, assim, é a questão de prioridades. Prioridades, sabe? E a gente tem que começar a parar para analisar. Se eu paro lá 20 minutos para ficar mexendo no celular, que muitas vezes eu não ganho nada, né? Que é ficar ali, olhando a vida alheia, rolando. Ou às vezes as pessoas ficam só rolando, né? Só passando e não olha nada, só tá ali com o celular. Gente, tem uma explicação pra isso, mas eu vou deixar isso pro próximo episódio. E aí tu fica lá 20 minutos, né? Tira 20 minutos pra fazer um exercício em casa. Né? Então, assim, a gente tem que começar a organizar e também criar uma forma de que fique mais fácil a adesão disso. Por exemplo, eu quando trabalhava fora, para eu organizar o meu dia para sair, para fazer, eu passava o dia fora, aí para voltar, na volta do trabalho nunca rolava. Não rolava porque daí eu primeiro eu comecei assim, né? Se tu for para casa, tu já não vai. Já não sai. Tu já não sai. Se tu sair do trabalho e for em casa, tu vai ir, vai tomar um banho, vai sentar no sofá, tu não vai mais. Tu não vai sair. Aí eu comecei a levar a mochila no carro. Aí eu vi que já não tava mais rolando também. Aí eu, não, beleza. Aí eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a ir cedo, antes de ir pro trabalho. Aí eu já comecei a enrolar, pra ir antes do trabalho. Já comecei a atrasar, não vai dar tempo e tal, enfim. Deu, não, beleza. De noite, comecei a organizar tudo, gente. Desde o tênis, o top, tudo. Ficava tudo assim, ó, prontinho. Eu só acordava dormindo mesmo, botava a roupa e saía. Então, esses dias eu até li uma pesquisa de uma pessoa falando sobre isso. Que se tu deixar a roupa de exercício físico à vista... Eu li também. Eu li. É um compromisso, né? É um compromisso. Eu li uma pesquisa sobre isso também. E aí eu comecei a fazer dessa forma. Isso. E, gente, assim foi que eu tive adesão. E quando... o Guilherme é personal trainer, tá? O Guilherme faz isso comigo. O Guilherme é o teu... Pro pessoal. Pro pessoal entender, o Guilherme é meu namorado, digamos assim. Marido, né? O Guilherme, ele dá aula de personal. Aí, essa semana, eu via fazer aula com a Betina. Aí, ele deixou separada a minha roupa, né? Matou, galera. Matou. Pode saber que matou. Matei, né? Mas tudo bem. E aí, uma aluna dele desmarcou. Aí, ele só falou assim, ó, põe a roupa. Aí, eu, quê? Põe a roupa. E eu dormindo. Aí o café tá aqui, ele já me entregou o café. E eu de pijama. Já não te deu nem alternativa. Não, já me entregou o café, tocou a roupa em mim e falou assim: ó, a minha aluna desmarcou, vamos fazer aula. Aí eu falei, tá. Dele, fulana tá fazendo esteira, e aí eu tô descendo, não sei o quê, tipo da aula, né? É a academia que ele dá ali perto de casa. E aí eu tô te esperando.
tá bom. Sim, sem alternativa. Tudo bem. Aí eu mandei pra Betina, eu tô na esteira. E pra mim, esteira é o ó, tá? Porque eu mandei pra Betina, a esteira tu não sai do lugar. Tu caminha e tu não sai do lugar, entendeu? Tu fica ali... Uma agonia. Uma agonia. É. Então, tipo assim, a gente tem que começar a criar hábitos pra facilitar isso também, né? Isso. Exato. E a gente tem que lembrar que isso vem de uma motivação tua pra alguma mudança que tu quer na tua vida, né? Porque assim, a gente fala assim, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma disciplina. Mas vai ter dias que tu não vai estar legal. Não, e né? lembrando vai ter dias que realmente não vai estar querendo eu fazer. sempre amei musculação. Aham. Eu sempre amei musculação, sempre fiz. Mas agora que eu tô voltando, gente, que sofrimento colocar. Eu vou até falar de uma frase que uma participante de um dos nossos grupos falou pra mim essa semana, que eu achei muito legal. E ela falou assim: para eu lidar com o exercício físico, eu entendi que a gente tem uma criança interior e o adulto interior. Se a gente mata, a gente deixa a criança tomar conta. Se a gente mata o exercício físico, ela falando. Porque a criança não vai querer levantar, vai estar com preguiça, vai ter uma desculpa. O adulto precisa ser responsável. Daí ela falou: eu tive que deixar a minha criança interior parada para que o adulto comandasse e eu começasse a ter realmente uma vida ativa e criasse o hábito do exercício físico. Bom, a gente já vai pro final do nosso conteúdo, que passou correndo de novo. Então, eu queria que vocês falassem da parte de nutrição e da parte de psicologia. Como é que o sedentarismo está ligado aos maus hábitos e como é que a gente pode melhorar um pouquinho essa relação e sair desse quadro sedentário? Quando a gente fala sobre alimentação, quando eu não pratico atividade física, eu tenho a tendência maior a ter más escolhas alimentares. Então, assim, eu vou ter tendência a descontar mais na alimentação, porque eu não vou estar endorfinada, né? Eu não vou ter outras fontes de prazer, vou buscar na alimentação, né? E, pensando pro lado positivo, ele é um hábito angular, então ele vai fazer com que eu busque ter uma alimentação mais saudável. É por isso que é tão importante a gente colocar, porque uma coisa leva a outra, né? Acho que na parte da nutrição seria isso. Sim, na parte, então, da saúde mental, a gente tem que lembrar que por mais que estejamos ansiosos, estressados, a gente precisa movimentar o corpo. A gente precisa gastar o acúmulo de energia do estresse, né? E também liberar cada vez mais a dopamina no nosso cérebro. De forma positiva, De uma né? forma positiva. Então, não adianta você procurar um exercício físico, porque você tem que fazer. Tem que ser o exercício que te dê prazer, né, Betina? Que você sempre traz e sempre fala. E eu concordo também, assim, embaixo. Exatamente. Então, assim, conforme tu vai fazendo o processo, também, tu tem que comemorar as suas conquistas, né? Também, quando tu for fazer, tira uma foto no início, pra você acompanhar e ver a tua evolução. Chamar um amigo pra que não faça também, pra trocar, né? Por exemplo, assim, olha, essa semana eu fui X vezes, tu foi também, cobra do amigo. Isso faz diferença. E aí é comemorar as suas conquistas, aos poucos, porque é no processo, não é no objetivo final. Se tu pensar no objetivo final, tu vai desistir. Então, assim, vai comemorando aos pouquinhos. Né? Não tem final. Não tem. E realmente vai vendo o teu progresso. Tu tem que ter essa autocompaixão nesse momento, né? Então, isso a gente já tira um maior peso das nossas costas. Exato. E você, Betina, conta pra nós. Na verdade, eu acho que tem dois caminhos. Para quem não pratica nada de exercício físico, começar realmente se movimentando mais durante o dia. Ficando mais tempo em pé, caminhando mais, andando de bicicleta, subindo escada. Esses pequenos movimentos vão te dando prazer. Então, começar por aí. O outro ponto é que quem faz exercício físico também precisa ir por esse caminho de atividade física. Então, não adianta ter esse sedentarismo ativo de fazer exercício físico 2, 3, 5 vezes na semana e passar o resto do dia e da noite sentado. Então, coloca mais atividade física. E se o seu objetivo é a estética, tudo bem, beleza. Tu pode querer o que tu quiser. Mas tu precisa se dedicar a isso, precisa acompanhar, faz a foto, busca uma orientação adequada, né? Para quê? Não gere uma frustração daqui a pouco, tu entra num quadro de ansiedade porque tu precisa alcançar determinado corpo e aí tu vai descontar na comida. Então, tudo isso, na verdade, por isso que lá no início, quando tu falou, um termo tão abrangente, eu acho que é exatamente isso. O sedentarismo, ele tá muito presente na nossa vida e ele atinge todas as nossas áreas da vida. Então, a gente precisa se movimentar mais para que realmente a gente tenha resultados positivos. Tanto estético, quanto de saúde mental, quanto um melhor relacionamento com a comida e melhor vitalidade mesmo.
E você, como é que tá a sua prática de exercício físico? Mas a sua atividade física, você tá se movimentando? Tenta sair desse quadro de sedentarismo, tanto se ele for inatividade física ou sedentarismo ativo. A gente precisa se movimentar para que a gente chegue lá aos 90, 100 anos ainda se movimentando com qualidade. Te espero no próximo conteúdo. Até mais! Tchau, tchau.